quarto encontro da nossa síntese de estudo de grupo e dinâmica sobre psicologia do líder e análise dos sonhos na prática. Atitude psicológica do líder e seus pontos de referência. Resumidamente, o primeiro ponto é a intrínseca proporção das trocas. O que isso significa? Que além da monetização do escopo do objetivo ao dinheiro, de materializar o dinheiro para si e para muitos, existe aí no entorno do líder uma conexão sincrônica, sinérgica com algumas pessoas de referência de valor em que ele dá sem expectativa de troca, mas em algum dia essa outra pessoa dá em troca para ele algo de valor, em que é útil e funcional, ele aceita de bom grado e dentro disso se desenvolveu um capilar de inteligência acima da norma, acima das leis sociais e principalmente sem imposto. Segundo momento, o líder, a pessoa líder precisa sim ter os seus segredos, precisa manter em segredo aqueles seus projetinhos, as suas ações pequenas que vêm através da intuição para chegar a um momento grande. Isso significa em não compartilhar os seus planos com os íntimos, familiares, namorado, marido, mãe, irmã. Por quê? Não é por mal, gente, mas às vezes algumas pessoas que têm intimidade, elas emitem opinião, pensamento sobre aquilo que foi dito e essa informação entra no teu sistema da pessoa líder e acaba distorcendo, deixando distônico aquilo que tu tinha pensado, refletido, intuído de forma original. Terceiro momento. O líder deve cuidar muito mais com os estúpidos do que com aqueles que são ladrões ou pessoas que acabam sendo desonestas, pois esses são fáceis de identificar. O estúpido geralmente é aquele que quer agradar demais, que vem com falsa modéstia, falsa humildade, e aí é muito simpático, educado e acaba aí interferindo nas decisões e resoluções importantes da pessoa líder. Quarto ponto de referência, é importante o cultivo da sua imagem de forma original com a sua natureza. Não quer dizer em seguir um estereótipo de forma fixa. Ao contrário, deve haver uma flexibilidade, uma forma que tu mesmo organiza dentro de uma ordem de natureza tua, singular, sem fugir do seu autêntico, em si ressaltar a sua forma autêntica. Quinto momento de referência, ponto de referência, a primeira tática de fazer negócios é saber servir o outro de uma forma em que seja funcional ao seu interesse. Não adianta querer prestar um serviço ou vender um produto se para o outro não tem funcionalidade. Não adianta forçar. Sabe, quando vem um vendedor forçando algo que para ti é inútil, não faça isso. Ao contrário, primeiro tem que identificar qual é o interesse da pessoa, né? E aí sim, se você tem um produto, seja ele um produto de valor ou um produto material concreto, então se faz o negócio. Sexto ponto, jamais colocar a sedução sexual no seu trabalho. Se envolver sexualmente com pessoas que estão no seu cotidiano de foco, de projeto, de trabalho. Porque isso tira aquela força original de ação concreta, aquele propósito de unidade de ação para se materializar algo que é necessário para todos. Fora do trabalho, ou se tem uma empresa familiar, é diferente. Dentro do trabalho é importante não se envolver. Depois, sétimo ponto, a pessoa líder, ela deve saber fazer um negócio não de forma comum e conforme a opinião dos outros. É necessário aí
desenvolver não uma forma teórica, e sim uma forma prática de ação, seja no que for, gente. Quando for materialização de alguma coisa, uma empresa de fábrica, é mais fácil de entender isso. Mas quando são prestações de serviço como consultoria ou alguma aula, precisa sim ter um envolvimento prático com o assunto. Não basta ser teórico, não basta ficar falando, que isso é muito cansativo. Precisa se envolver dentro da experiência mundana para ter um resultado prático e aí se torna real para as pessoas que estão ouvindo. Depois, o 8º momento aqui, a pessoa líder, ela precisa ter um cuidado e uma atenção no refinamento da sua alimentação. Precisa cuidar aquilo que vai nutrir o corpo, as suas células, para manter a vitalidade. E também o tecido das roupas que usa, é importante observar, e também as músicas, os sons que ouve, os ambientes em que circulam no seu sistema auditivo, porque isso auxilia na limpeza da mente. Isso tem que ser cotidianamente, porque daí o teu sistema corpo-alma ele começa a ficar numa harmonia tal que ele consegue fazer uma transcendência superior e a um estilo que começa a realizar milagres, ou seja, não estava no previsto e a pessoa líder foi lá e concretizou e entregou um resultado maior para o seu grupo de convívio. 9º ponto, o verdadeiro manager, ele deve saber, no primeiro momento, saber servir o outro. Isso, o líder mesmo, ele sabe como servir as outras pessoas, como cumprimentar, como ouvir, como falar, como entrar de acordo e em empatia, sem envolver agressividade, emoções negativas, julgamentos e ruídos mentais. E sim, existe uma limpeza na relação. Depois, o último ponto, que é o 10º. Então, o escopo máximo da pessoa líder, primeiramente, é um egoísmo vital de gostar e amar aquilo que faz. Ou seja, estar dentro daquilo que é o seu potencial de natureza, é daquilo, como ele nasceu com aquilo e depois especificou de forma técnica, existe uma realização primeiramente pessoal, porque daí ele vai conseguir emanar para as outras pessoas, para quem está prestando o serviço, de uma forma em que é gratificante estar perto dessa pessoa. Dito isso, esse foi o nosso 4º momento. Até a próxima. Viver para ser.